Na próxima semana será debatido na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, o cenário energético do Estado. O evento terá a participação de empresários do setor, do poder público, que irão discutir as responsabilidades que o governo precisa assumir para responder às atuais pendências do segmento. E para falar sobre este assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o engenheiro eletricista Ivo Leandro Dorileu, que também é o coordenador do Núcleo de Estudos de Planejamento Energético. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Dentro desse cenário energético aí de Mato Grosso, qual é a maior preocupação para nós? A maior preocupação hoje que nos traz à luz da discussão neste seminário é a forma como o Mato Grosso vem consumindo energia. Nós temos um estado rico em biomassa, um potencial hidráulico bastante interessante, quase 10% do potencial hidráulico brasileiro, mas nós temos uma economia intensiva em uso de derivados de petróleo, o que nos faz assim um estado hoje com 52% de consumo de combustíveis fósseis. Nossa, um dos temas do encontro que começa na semana que vem também é o setor hidrelétrico e os desafios relacionados ao meio ambiente. A gente tem casos constantes de hidrelétricas que suas obras são barradas pela justiça por conta de problemas de licenciamento, de impacto com populações indígenas. Essa questão é também importante? Essa questão é muito importante. Particularmente, o setor elétrico brasileiro passa por uma série de intervenções de governo, exercendo efetivamente uma política intervencionista no setor. Existem desrespeito às regras de mercado e ainda a falta de planejamento, como é o caso que você citou agora aí das usinas aqui em Mato Grosso, no alto da bacia do Rio Paraguai, as hidrelétricas na Amazônia, que são uma questão crítica para o sistema elétrico, a implantação de grandes sistemas de transmissão do norte do Brasil até o sudeste. Essas questões são realmente muito importantes e nós devemos trazer ao conhecimento da sociedade para ser debatido num seminário como esse. No âmbito do governo federal, já é notório que faltou planejamento nessa questão energética. Esse quadro, ele se repete também aqui em Mato Grosso. Mato Grosso está inserido no Sistema Interligado Nacional, assim como utiliza combustíveis trazidos da região sudeste, e, portanto, isto afeta também Mato Grosso. Então, nós temos aí, só para exemplificar, de 2011 a 2014, nós tivemos no Sistema Elétrico Nacional 181 apagões no sistema de transmissão. E isso afetou Mato Grosso, sim, durante esse período. Então, o que nós temos que rediscutir hoje é essa falta de planejamento, é essa falta de transparência nas regras e a questão de como lidar com esse consumo excessivo que nós temos em vários setores e a ineficiência também existente nesses setores. Professor, por que a pessoa que hoje está acompanhando em casa esse assunto, que é bem técnico, deve se atentar a ele? A dona de casa, a pessoa que trabalha no dia a dia, que às vezes não só percebe que está acontecendo alguma coisa na conta, no final do mês, que está cara. Exatamente. O consumidor comum, como nós temos que nos atentar, primeiro, para a tarifa que é cobrada na energia elétrica, para o preço do GLP que nós consumimos em casa, né? O preço da lenha, daqueles que ainda consomem, o setor residencial mato-grossense ainda é um grande consumidor de lenha. Então, todas essas questões estão ligadas ao nosso dia a dia. Então, as pessoas que não são técnicas nesse assunto podem ouvir, entender essa questão mais claramente, ouvindo especialistas. O senhor falou aí do preço da energia, que as pessoas têm que ficar atentas. E as tarifas públicas devem explodir aí depois da eleição, porque elas estão represadas em função exatamente do período eleitoral. Isso vale não só para a energia elétrica, né? Vale para as outras tarifas públicas e também para os combustíveis.
Perfeitamente. Nós temos aí uma preocupação grande com os preços de derivado de petróleo, especialmente a gasolina, né? Que está mais diretamente ligada ao cidadão urbano, ao consumo de óleo diesel, que existe fortemente no setor agropecuário de Mato Grosso, por exemplo, no setor de transporte, na região norte. Enfim, nós temos que considerar Mato Grosso, do ponto de vista do planejamento regional, 3 biomas diferentes, que são 3 áreas completamente distintas: floresta, cerrado e pantanal. Essas regiões estão distintamente desintegradas do ponto de vista do consumo energético. Um tema que está na pauta também é a questão da problemática dos resíduos sólidos na região metropolitana. Qual que é o foco desse assunto que acontece no último dia? A questão dos resíduos também é altamente preocupante. Cuiabá, principalmente, o município de Cuiabá e o município de Várzea Grande são os maiores poluidores do nosso Pantanal. Então, nós temos que tratar o assunto resíduos com muita atenção, e é um assunto delicado que vai ser discutido do ponto de vista dos resíduos sólidos urbanos, do lixo, do lodo de esgoto e daquilo que é produzido pela nossa economia. E é um assunto difícil de tratar, né? Porque as administrações não conseguem resolver problemas que são, digamos assim, mais simples do que esses, né? Exatamente. A questão é o que fazer com os resíduos que nós temos, né? Como tratá-los, né? E do ponto de vista energético, há várias soluções. O que precisa é o incentivo à pesquisa, o incentivo à inovação tecnológica, para que nós possamos ter efetivamente sistemas capazes de resolver esse problema. Professor, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.